Quando eu vou no Salmo 119, versículo 11, por exemplo, que diz que eu escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, esse esconder não é de esconderijo, é de zelo, de amor, de cuidado, de guardar, para quando necessitar, vai ter aqui. Nós estamos num país aqui, apesar de ter muito muçulmano, aqui o cristianismo é muito pequeno em comparar, mas nós temos liberdade de ter uma igreja e ter a Bíblia. Mas se um dia nós estivermos num contexto em que a Bíblia assim vai ser proibida, o que vamos fazer? Agora, aquilo que tiver aqui dentro, só matando, está conosco, já está. Então, como é importante você ter essas ferramentas para ajudar aí nesse contexto aí. Bíblia de estudo, comparar várias traduções, ter concordância bíblica. E uma outra coisa muito importante, eu tenho aqui do Brasil ainda, um dicionário bíblico, tá? Como isso é importante vocês terem aqui palavras, definição. Se eu fosse perguntar para vocês aí, por exemplo, o que significa a palavra atalaia? Alguém saberia responder de cor ou de memória? Entende? Atalaia seria pilar, né? Como? Pilar? Pilar? Sentinela. No sentido de sustentar. Então, estou esperando você trazer. Então, como é importante você ter um dicionário na hora do aperto, não tem problema nenhum. A gente nunca vai saber tudo de memória, irmãos. A gente não pode querer passar uma ideia de ser pessoas que têm todas as respostas. Eu pastorei uma igreja aqui hoje, é o meu terceiro ministério, e aqui existe muitos que são muitos anos na igreja, mas não quer dizer que os anos de vida cristã acompanham, a maturidade não acompanha a idade de tempo de igreja. Eu acredito que isso passa nas vossas igrejas também. Pessoas que estão 30, 40 anos, mas são bebê, porque não buscaram, não cresceram. Já tem outros novos convertidos que, com 2, 3 anos, são um terremoto de tanto buscar. Isso pode passar, né? Então, vai ter situações em que vão buscar vocês para tirarem dúvida, um aconselhamento. Não tenha vergonha de dizer, irmãos, eu vou orar, eu vou buscar uma resposta mais sensata, buscar uma ajuda, não tem problema nenhum. E isso, para os embaixadores do rei, é melhor você ser sincero com eles e não saber a resposta do que querer enganar seu embaixador. Porque criança é perspicaz. Criança é perspicaz. Então, seja honesto com você mesmo, se por um acaso não estiver seguro em dar uma resposta, e pedir um tempo para buscar conhecimento. E uma das coisas que vai te ajudar é ter um dicionário. Ter um dicionário para você buscar isso aí. Eu, por exemplo, aqui, eu tenho esse livro aqui, que se chama Manual do Ministro, Manual do Pastor, que está aqui em espanhol. Aqui, por exemplo, eu preciso buscar um tema urgente. Vamos falar um tema urgente. O que seria um tema urgente? Funeral. Né? Funeral. Então, você aqui tem um livro de alguns sermões básicos, como falar no funeral, qual a recomendação, quanto tempo, né? Meu pastor de homilética, que foi o Júlio Moraes, ele dizia uma coisa que eu nunca esqueço, né? Quando você for pregar no funeral, é muito mais tranquilo e confortável pregar em um funeral de uma pessoa que você tem certeza que andou com Cristo e que está salva com Cristo. O sermão acaba que flui. Mas quando você, às vezes, é convidado para pregar um sermão de uma pessoa que é amigo do irmão da sua igreja, em que talvez a história dele te deixa muito duvidar de que ele foi salvo por Jesus. Não vá para lá crucificar o defunto. Não vá para lá piorar a situação. Você vai para lá levar uma palavra de consolo aos que estão vivos.
Então, ele nos ensinava muito isso. Cuidado para você não jogar a pessoa no céu direto e tampouco jogar para o inferno. Então, isso são ferramentas que é muito importante para nós, porque eu considero que um conselheiro de embaixador, muitos deles vão se transformar, serão chamados para missionários, para ser pastor, ou até mesmo para ministrar na área de música, que eu sei que tem pessoas aqui que são da área de música, e a gente pensa que não, mas música e teologia tem que caminhar junto, precisa caminhar junto. Então, queridos, tudo que for necessário como ferramenta vai ajudar muito nesse contexto aí, tá bom? E por último, e não menos importante, já que eu falei de Bíblia de estudo, ter Bíblia com algumas versões diferentes da outra, ter uma concordância, né, um dicionário, né, e, logicamente, livro de comentários bíblicos. E aí tem uma vasta, né, de um teólogo X, de um teólogo aquele, mas de comentário. Isso, até uma Bíblia de estudo bem abrangente, vai ter também uma larga extensão de comentários em determinado tema, em determinada área, e isso vai te ajudar muito, muito na sua caminhada como conselheiro, como família e também como um líder de conselheiro de embaixador do rei ou em determinadas áreas que Deus assim te chamar. Então, talvez o que eu compartilhei com vocês aqui não seja algo novo. Seja algo novo. Não tem problema. Mas, de vez em quando, a gente é bom voltar aos rudimentos, voltar ao princípio, voltar ao primeiro amor. Porque talvez a gente, mas eu já sei tudo isso. Eu já tenho tudo isso catalogado na nuvem. Eu já tenho isso na minha carpeta, como diz aqui, carpeta em português agora, pasta de arquivos, né? Mas, queridos, eu sou muito sincero com vocês. Tem coisas que não substituem o marca-texto ali no versículo que chama a sua atenção. De você poder anotar, de você poder ali estar tendo os seus apontamentos, as suas anotações. Então, dentro desse contexto, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e eu não sei se o Wellington está aí, todavia, mas de dar essa abertura para compartilhar e ouvir de vocês ou alguma experiência, ou algo que talvez eu poderia compartilhar mais, ou alguma dúvida também, ou alguma pergunta, alguma curiosidade aqui do campo missionário. Eu espero que tenha sido útil nesse momento com vocês, tá? Para mim é uma honra poder compartilhar. E a gente falando de ferramentas bíblicas, a gente sabe que esse curso tem vários temas. Então, um dos temas é ferramenta, mas os outros também são ferramentas, né? Seja de estudo de manual, seja de primeiros socorros, ou seja, uma outra determinada área. Tudo é proveitoso, tudo são ferramentas para que a gente possa aplicar da melhor maneira para os nossos queridos embaixadores do Rei. Sou todo ouvidos. Amém. Glória a Deus. Pastor, só um comentário. Toda ferramenta, quando a gente compra, e equipamento, vem com um tal de manual de instrução. Sim. E muitas vezes a gente usa sem ler o manual de instrução, e às vezes um detalhe faz toda a diferença que está escrito no manual de instrução. Só um paralelo. Quem foi que já comprou um carro e a primeira coisa que ele leu foi o manual de instrução do carro? Mas a irmã tocou em algo muito, porque se você for buscar isso aí, que poucos fazem, já vai te ajudar muito, né? Já vai te ajudar muito a cortar caminho, né? Mas é verdade. Aqui a irmã falou uma coisa, eu lembrei algo curioso. Aqui, todos nós, quando a gente precisa ir no hospital, a gente tem o nosso médico que a gente tem que ir nele, que seria um clínico geral, talvez aí. E aí, ele que vai te encaminhar para um especialista, né? Então, esse médico que nós somos
obrigado aí primeiro, aqui se chama médico de cabeceira, entende? E eu sempre trago isso porque eu lembro que meu pai, ele sempre me ensinava, sempre tenha a sua Bíblia na sua cabeceira, que seria no criado mudo, ou no lugar mais perto de você quando acordar. E eu, quando cheguei aqui, eu falei que eu tenho um médico de cabeceira, agora que eu tenho que ter a Bíblia mais ainda na minha cabeceira, né? Para ter esse manual de instrução, né? A todo momento, né? Mas é uma verdade que a irmã acabou de dizer aí, de compartilhar. Alguém? Se não, a gente pode caminhar. Se algum irmão tem alguma curiosidade aqui do campo, eu estarei também disposto a compartilhar aí nesses poucos minutos que temos, né? A gente está à disposição. Eu queria fazer só um comentário aqui que eu acho interessante, que às vezes a gente pensa que essas ferramentas de estudo bíblico, elas são úteis talvez para os meninos mais velhos, né? Então, assim, por exemplo, na embaixada a gente divide juniores, adolescentes e juvenis. Às vezes, pelo menos eu, em algum momento, já pensei que talvez para os juvenis e para os adolescentes seria mais interessante, né? Essas questões mais difíceis, essas perguntas mais complicadas que a gente aprende na Bíblia. Mas aqui na Central, eu estou dando aula para os meninos do Ministério Cross, que é o Ministério das Crianças, né? Vai de 9 a 11 anos a minha turma. E eles fazem perguntas que, assim, são muito difíceis. Então, a gente já teve aula que perguntaram, a aula era sobre alguma história e a criança perguntava, por que Deus deixou a minha avó morrer? Por que Deus deixou meus pais se separarem? Então, se você tiver uma fraqueza teológica, uma fraqueza na sua fé nesse momento, pode ser uma coisa crítica, assim, não só na vida daquela criança, mas na vida dos outros também que estão ouvindo, né? Porque certamente, se você não conseguir responder uma pergunta, essa pergunta fica no coração de todas aquelas outras crianças que estão aprendendo lá com você. E, ao mesmo tempo, Guilherme, a gente não pode simplesmente responder por responder, só para não ficar sem resposta. Não pode ser muito perigoso. Pior do que uma não resposta é uma resposta totalmente fora de um contexto teológico, só para querer, talvez, afagar um pouco o coração da pessoa. E são desafios, porque se nós não formos maduros na fé, essas perguntas virão e nós mesmos vamos, rapaz, não é que ele tem razão, e agora? O que eu faço? Você vai começar a questionar também, entende? Então, como é importante, quando você falou de separar as idades, o junior ele é muito mais lúdico, ele gosta muito de cores, ele gosta de coisa viva, né? Então, é isso que chama pedagogia, tá? Existe um termo que se usa no Brasil, que aqui não se usa, quando você vai ensinar para pessoas já adultas ou uma certa idade, que chama andragogia. Andragogia é como se fosse a pedagogia para adultos. Então, é outra pegada, é outra forma, realmente, que você tem. Então, você poder usar essas ferramentas de acordo com a faixa etária vai te ajudar muito, porque é aquilo. Eu falei do exemplo do futebol. Você pode ter o melhor atacante, mas você vai botar ele na zaga. Entende? Você pode ter uma excelente ferramenta em mãos, mas é uma excelente ferramenta para o adolescente, não para o junior. E aí você pode realmente se complicar nisso aí. Então, e essa sabedoria, esse discernimento, com o tempo, você vai adquirindo, e pedir a Deus que todos nós, necessitamos ter mentores. Eu aqui no campo missionário, a gente vive muito só, vive muito isolado. Então, eu tenho mentores online, eu tenho mentores nos Estados Unidos, eu tenho mentores no Brasil. Quando eu passo por situações aqui, e às vezes eu tenho dúvida de como tomar a melhor decisão, e eu prefiro perguntar a alguém que talvez já passou por algo semelhante. Isso não é nenhum demérito, não é nenhuma vergonha. Quando chegar alguma pergunta que você vai ficar um pouco embaraçado. Poxa, essa pergunta desse adolescente, na verdade, é uma ferida na alma que ele tem. Então,
ele está questionando Deus. Na verdade, ele não está nem muito preocupado com a resposta. Ele só quer botar para fora algo que ele está sofrendo, algo que ele sente. Então, como lidar com pessoas e lidar com essa franja, essa época da idade, é importante a gente buscar maturidade, buscar conhecimento e também pedir ajuda quando necessário. Bom, queridos, é isso. A continuidade de aprendizagem é imprescindível. Coração de estudante sempre. Coração de estudante sempre. Né? A gente conhece aquelas muitas frases e a gente sabe que a soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Então, quando a gente pensa que já sabe demais, começa o declínio. Começa o declínio. Como falei para vocês, eu estou aqui numa outra cultura, então eu tive que desenvolver bem aqui a língua local, que é o espanhol e também o catalã. Eu não prego em catalã, mas eu ouço e entendo, e é uma forma de respeito às pessoas. As pessoas não estão preocupadas se você fala bem, se você já fala com sotaque daqui. Eles valorizam muito o seu esforço. O seu esforço. Poxa, ele está tentando. Então, isso serve para toda a área das nossas vidas. Né? O esforço de você estar procurando sempre aprender. Sempre que possível, procure ir em algum evento. Eu falo muito isso com os pastores aqui, que vivem muito isolados. Quando possível, vá numa conferência, que o pastor também precisa sentar para ouvir. Precisa também respirar, porque é toda semana preparando sermão, é toda semana preocupado com isso, quem vem, quem não vem. E nós precisamos também dar uma pausa, descansar e ouvir. E isso serve para um conselheiro também. Então, quando existe acampamento, reunião de conselheiros, aproveite o máximo possível esse tempo de refrigério, porque nós precisamos estar bem para poder abençoar outras vidas. Irmãos, eu estou num contexto aqui de vários líderes, e não só pastores, que trabalham em várias organizações que estão esgotados, estão com burnout ou com depressão, e às vezes não sabem porque querem fazer tudo, querem abraçar o mundo. Sabe aquela pessoa que se envolve tanto com a obra do Senhor, mas não se envolve com o Senhor da obra. É diferente. A gente pensa sempre nessa coisa de ter que mostrar resultado, e sempre ter que estar... tudo você está disponível. Não é assim. Porque se você estiver disponível para tudo, talvez não vai sair nada tão bom. Foque, concentre. E o conselheiro de embaixador do rei, que é uma curiosidade, eu posso dizer que 90% dos conselheiros e conselheiras, eles têm alguma outra atividade na igreja. Ele tem alguma outra função na igreja. Né? E isso acaba sendo algo até um processo natural. Mas ainda assim, procure fazer com amor e com zelo, mas entenda que é um desafio. Cuidado para não pegar 3, 4. Ah, pastor, mas se eu não fizer, ninguém faz. Isso é um erro, porque talvez vai se despertar pessoas justo na necessidade, quando não tiver ninguém. Mas enquanto tiver você disponível para tudo, o outro vai ficar lá sentado. Então, são coisas que a gente aprende, e aí serve para conselheiro, para organizações, em todas as áreas de liderança da igreja. Então, talvez você está começando num projeto que você tem que fazer tudo no início. Você que abre a igreja, você que dirige a Kombi da igreja, se tiver, você que tem que buscar os irmãos mais idosos na casa. Mas sempre vá na perspectiva de capacitar outros líderes. Capacitar outros líderes. Só trazendo aqui um exemplo da Igreja Central de Taguatinga, o conselheiro lá de muitos anos foi o Jairo. E o Jairo, uma das coisas que eu valorizo nele, que ele sempre buscou ter outras pessoas para ajudá-lo, para preparar, para capacitar.
Então, nós vemos vários embaixadores se transformarem em conselheiros. E é assim, porque todos nós um dia vamos passar. Ninguém aqui é eterno. Então, um dos nossos papéis de líderes é transformar e capacitar outros líderes, em seja qual área for. Então, ser conselheiro acaba que você abrange uma gama de oportunidades e possibilidades para abençoar outras vidas. Alguém deseja compartilhar alguma experiência, um desafio ou alguma pergunta a respeito do campo? Senão eu não sei quanto tempo que foi determinado ou não, mas a gente já estaria à disposição aí. Essa questão aí de 90% de conselheiro ter outra atividade na igreja, isso aí é bem notável mesmo, né? Que aqui em Alexandria, onde a gente está começando esse trabalho da embaixada, né? A gente tem essa dificuldade, né? Tem muitos irmãos que são antigos, né? Na igreja, e às vezes assim a gente vê lá, não é, a gente não, às vezes fica com questionamento, né? Por que que o irmão às vezes já é aposentado, não se desdobra para fazer algo, né? E a gente que ainda tem a nossa vida que precisa trabalhar, que precisa ainda cuidar de casa, e a gente se desdobra para fazer, né? Mas aí vem aquela ideia, se eu começar, às vezes o meu incentivo pode incentivar outros a fazer também, né? Então aqui eu penso assim, e igual eu já sou do Ministério Musical da igreja, e a gente tinha um momento do futebol, que era um momento de evangelismo aqui na cidade, que a gente abria nosso espaço lá para que crianças da cidade pudessem ir lá jogar futebol, e ali a gente fazia um breve devocional, né? Pregava umas boas práticas. E aí foi daí que surgiu a ideia de instalar a embaixada, né? Já para nossos filhos, né, que já estão na igreja, já começarem a absorver, né? Não só na escola bíblica, mas ter uma outra atividade que ajudasse também a atrair os outros jovens da igreja. E assim, a igreja sempre teve aqui, sempre teve várias pessoas, mas nenhuma teve, assim, aquela iniciativa sabe, de se sacrificar mesmo, que, querendo ou não, irmãos, é um sacrifício que a gente faz. Não é porque a gente está querendo aparecer, não é porque a gente acha que a gente é melhor que os outros, não, mas é porque a gente pensa que é necessário que a gente se sacrifique para que talvez a nossa motivação ou o nosso empenho possa atrair os outros. Não, fulano tá fazendo, vamos ajudar, né? Vamos junto e tal. E aí, às vezes, acaba a gente entrando naquilo que o pastor falou, né? Que a gente entra em, às vezes, burnout, né? Porque você tenta tanto e não vê ninguém vindo junto. Aí vai dando aquela tristeza, vai dando aquela falta de motivação, que a gente não é motivado o tempo inteiro, né? Mas chega uma hora que se a gente não vê nada acontecer assim, não vê os outros vindo para ajudar, isso causa uma certa tristeza na gente, sabe? Eu já passei por isso aqui algumas vezes nos meus ministérios, né? Que eu tinha essa parte do futebol, que era eu que tomava conta, e aí eu tinha assumido o Ministério de Música como líder de louvor, né? E aí, assim, os dois lados estavam bem difíceis. E, assim, teve um momento que eu me senti cansado, mas graças a Deus, Deus tem me sustentado, sabe? E, assim, a gente vai avançar até que o Senhor venha, né? Vamos avançar até que o Senhor venha. Aquela música eu gosto muito de missões, até que ele venha, né? Alexandre Magnani canta. Muito legal aquela canção. Mas são as crises, meu irmão, que vêm. E quando eu assumi meu primeiro ministério pastoral, não tinha embaixada lá. E eu falei, não, eu não posso pastorear uma igreja que não tem uma organização, porque eu acredito na organização. Só que eu falei, agora eu sou pastor de uma igreja, eu não posso começar uma embaixada porque eu tenho que ter uma visão macro da igreja, porque eu não posso focar num departamento. Eu levei um ano para começar uma embaixada, mas já com uma pessoa preparando ela para assumir. Então, eu sacrifiquei um ano de não ter, para quando começar,
eu fiz esse pontapé inicial, levei eles no Sítio do Sossego, na época, e quando eu voltei, eu preparei esse menino, mandei para o curso de conselheiro, e aí foi gerando outro. Então, isso me ajudou muito, porque eu estou falando no caso de ser um pastor de uma igreja e você está focado num departamento. É muito sacrifício. É muito sacrifício. Às vezes, como o irmão aí comentou, para dar aquele empurrão, tá ótimo. Mas já comece na perspectiva de ter alguém que você possa prepará-lo. Pode se equivocar? Pode. Mas sempre na perspectiva de já ter um líder para estar à frente, porque você tem uma igreja para cuidar. Então, estou falando aqui diretamente com aqueles que já estão pastoreando também. Aqui no meu caso aqui, na verdade, esse curso que eu tô fazendo, que eu tô fazendo para ajudar um irmão que já é conselheiro, né, na embaixada aqui, que ele tá iniciando, só que aí eu tô vendo que ele tá sozinho, e aí para ele tá meio puxado, né, para ele fazer tudo sozinho, então eu tô fazendo o curso de conselheiro para me dar aquele auxílio que ele necessitar, né, para estar ali ajudando, para estar tentando impulsionar esse trabalho, né, para que as coisas fluam, né? Tá E correto. aí, né? O irmão é pastor ou não? Mas está sendo bênção. Não sou pastor, não. Eu só trabalho no Ministério de Música, né? Sou líder do Ministério de Louvor aqui da igreja, justamente porque também não tem outro, né? Então é aquela coisa que a gente vai se desdobrando ali para suprir as necessidades, né, da igreja e tal. Então, eu não era nem para estar no Ministério de Música, mas eu vi a necessidade, então fui atrás, me capacitei, estou me capacitando ainda, que eu não sou um músico formado, mas eu estou aprendendo alguns instrumentos, né? Então, isso aí ajuda a gente também a crescer, né? Nosso crescimento. E como? Maravilha. Feliz. Quero saber quem é o primeiro a me visitar aqui na Espanha. Nós queremos desejar as bênçãos de Deus para o Senhor no seu ministério, na missão que Deus te deu, para que seja cada vez mais capacitado, né? A gente vê que está contribuindo com o Brasil neste momento, com outros países, preparando conselheiros, né? Que o Senhor possa fortalecer o Senhor e toda a sua família. Amém, irmã. A experiência que eu tenho aqui, o missionário brasileiro que vem para a Europa, para os Estados Unidos, via de regra, eles são respeitados. Tem os aventureiros aqui, tem de tudo, né? Porque tem muitos missionários que vêm de outros países, mas via de regra, o missionário que vem para o campo, no caso europeu, ele necessita ter um mínimo de capacitação, porque o desafio aqui é enorme, e por mais que a gente se capacite, chegando aqui, a gente vê que é muito mais desafiador, entende? E eu tenho a oportunidade de abençoar outras igrejas, inclusive eu vou, a cada 6 meses, 7, eu vou aos Estados Unidos também pregar para igrejas de língua espanhola, porque a carência ali é muito grande, e o brasileiro que fala espanhol, eles valorizam, eles respeitam, porque quando você vai numa igreja de língua espanhola, nos Estados Unidos, é uma igreja que tem cubano, venezuelano, mexicano, entende? É todo o país da América Latina. E aí, quando eles precisam de um pastor, eles até ficam preocupados. Se chama um pastor peruano, pode ser que o mexicano não goste. Se chama um cubano, aí o venezuelano, sabe? Coisas entre eles. E o brasileiro acaba sendo um neutro nessa história. Ele não tem problema com ninguém. Então, se você tem esse preparo, e nós aí na América, nós somos o único país que fala espanhol. Então, o nosso redor aí é espanhol. Então, você que já
nasceu no Brasil, que fala português, se você pudesse aplicar um pouquinho no espanhol, você vai estar conectado com toda a América Latina. Olha que desafio. Olha que bênção também você pode ser aí também. Então, irmão, são desafios. Eu pastoreei em Santa Maria, depois nós começamos uma plantação de igreja ali em Águas Claras, no Hotel S4, ali bem na entrada. Era uma congregação na primeira Igreja Batista de Braslândia, na época do pastor Heber Aleixo, tá? E depois nós viemos para cá por ter esse desejo de ter uma experiência transcultural, de falar com o povo daqui. Eu não vim para cá para abrir uma igreja para brasileiro, que tem, e não estou aqui julgando ninguém, mas eu pedi a Deus, com a minha família, que a gente tivesse uma experiência com uma igreja local, para que nós nos aculturássemos, e também porque, eu confesso para vocês, pregar na minha língua materna, portuguesa, é minha zona de conforto, é muito melhor. Então, é desafiador você ir para um outro contexto, uma outra cultura, uma outra língua, mas que também a gente precisa ver como oportunidade de abençoar esse povo, que tanto carece da graça de Deus. E eu não posso esquecer que todo esse berço que eu tenho foi a organização Embaixadores do Rei, meu conselheiro, entende? Que ele não tem ideia do como ele foi bênção na minha vida, de que às vezes tinha que me buscar na minha casa para eu ir para um determinado lugar porque não tinha ônibus, e ele se esforçava. Então, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Então, vocês não têm ideia como vocês podem ser bênção para esses meninos, entende? Por meio da conselheria. Essa é a palavra, conselheiro, aconselhar, caminhar junto. Então, é investir em vidas, investir em vidas. Se você tem esse desejo, dê o seu melhor. Eu sempre digo isso nas minhas pregações. O que Deus tinha de melhor, Ele nos deu, e foi seu Filho. E muitas vezes nós damos só o que sobra. Nós damos a migalha. Não. É o melhor, não que eu seja o melhor, mas eu dou o melhor que eu tenho. O melhor possível. Então, eu sou suspeito de falar da organização Embaixadores do Rei, porque é uma organização que eu amo. Eu estou ajudando aqui a plantar embaixadas em Portugal, né? E graças a Deus está chegando conselheiros. Aqui na Espanha é mais difícil, porque não tem essa cultura, tem que... O espanhol, ele não gosta de coisas que vêm dos Estados Unidos. Isso é coisa de americano, sabe? Tem esse contexto cultural que é muito forte. Então, eu tenho que usar outras formas de chegar nesses meninos, entende? Como eu tenho feito. Então, o local, a forma de ser, vai nos moldando como devemos fazer para aplicar a vida desses meninos. Amém? Queridos, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, através do nosso coordenador Wellington, que foi aí o parceiro, ele esteve aqui na nossa igreja, eu apresentei ele, e eu queria dizer da honra que foi para mim. Eu confesso para vocês que já tem muito tempo que eu não falo assim muito tempo em português. Eu não sei, às vezes algumas palavras já é um pouco... já soa diferente para mim português do que espanhol, porque aqui eu saiu de casa, a nossa língua é anulada aqui. É espanhol, catalã e inglês aqui fora. Não tem muito para onde fugir. Então, a gente vai, como é que se diz? Recordando, lembrando as palavras aí da nossa língua materna, que não tem como esquecer. Mas, às vezes, o tic-teco aqui dá uma falha, né? Então, é isso, né? Alguma curiosidade com a língua espanhola, alguma palavra que vocês gostariam de saber o que significa em espanhol, o que é em português? A gente está à disposição aí, por curiosidade.
Ô, pastor, a diferença do catalão para o espanhol é muita diferença? É gritante, não, né? Antes, meu amigo. O catalã, ele está mais próximo do francês, ok? Porém, como também é uma língua latina, de origem latina, tem muitas palavras que se assemelham mais ao português também. Então, é uma mescla, porém, você não pode falar isso para o catalã, que a língua dele é uma mescla. Ele não vai gostar. Não, nós temos nossa própria gramática, e é verdade, tem sua própria gramática. Mas tem palavras que se assemelham, talvez a forma de falar é diferente. Então, para te dar um exemplo, se você fala a palavra porta, porta de abrir, né? A palavra porta em espanhol é porta, com U-E-R-T-A, porta. Em catalã é igual, porta, mas se fala porta, né? A palavra caixa, caixa é caja em espanhol. Em catalã, caixa também. Então, tem palavras, já tem outras que não tem nada a ver. Por exemplo, a palavra por favor em espanhol é igual, só mudam a tonalidade, é por favor. Mas em catalã é sisplau. Entendeu alguma coisa? Né? São 3 palavras sisplau, né? E em francês é s'il vous plaît, é parecido, entende? Então você vai aí mudando. Aí você tem que estudar muito pronome, concordância verbal para você conectar. Então, hoje, eu entendo o catalã, eu leio bem catalã, mas ter uma conversação longa com catalã, eu não estou nesse nível. Mas, por exemplo, eu converso com catalã, ele me fazendo várias coisas em catalã e eu respondendo em espanhol. Está tudo certo. Entende? Uma palavra ou outra. Então, tem esses detalhes, né? Por exemplo, oração em catalã é plegária, assim, uma plegária. Em português, a gente fala português. Em espanhol é hablar, habla português. Em catalã é parlar, como italiano. E daí a origem da palavra parlamento, onde você tem a sua voz para falar, para falar. Então, é muito interessante porque você vai aprendendo muitas palavras da sua raiz, da sua origem. Né? A palavra férias, por exemplo, férias não existe em espanhol. A palavra aqui é vacaciones, que se escreve com V. Vacaciones, que vem de vacância, de um intervalo de um trabalho para o outro. Entende? Então, muitas vezes, a própria palavra já define o que é. Aí então, é essa coisa mais direta. É enriquecedor. Eu vejo como algo assim que eu agradeço a Deus a oportunidade. Não foi fácil todo o processo, mas a gente entendeu que era a nossa missão, deixamos coisas para trás aí no Brasil e viemos para ficar 1 ano. Estamos 7 anos. Então, esse é o desafio que nós temos aqui. O trabalho continua, né? Então, o caso é, vamos avançar. Vamos avançar, vamos progressar aqui em espanhol. Adelante, como se diz aqui, adelante, né? A palavra, a minha igreja, por exemplo, ela está em catalão, o nome da igreja. Aí você diz Igreja Batista, né? O nome da igreja. Em espanhol seria Iglesia Bautista. Em catalã é a Iglesia Baptista. A Iglesia e se escreve com E. Então, tem umas coisas aqui que você tem que aprender acentos. Está escrito de uma maneira, mas se pronuncia de outra. Né? Mas é um desafio. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Essa questão de ser missionário aí, isso aí já tinha no seu desejo desde o começo ou isso surgiu depois?
Você acha que a maioria dos embaixadores desenvolve esse desejo depois que começa a trabalhar e exercer essa obra? A organização Embaixadores do Rei, ela, no seu DNA, ela é uma organização missionária. Então, eu lembro, na época, que dentro dos desafios que havia na organização, é enviar carta para missionários. Só que o conselheiro fazia a gente chama aqui uma trampa. O que seria trampa aí no Brasil? Não é enganar, mas por exemplo, você enviava a carta para missionário, mas você só iria ganhar pontos se recebesse a resposta. Então, o que ele nos obrigava? A enviar para vários missionários, para ver se alguém respondia. Então, sempre alguém respondia. Então, a gente foi sendo moldado nisso aí. Eu não estou dizendo que todo embaixador um dia vai ser um missionário. Como é que se diz? De missões mundiais. Porque missões começam onde nós estamos. A gente se equivoca em pensar que o missionário é só aquele que sai do país. Não. A nossa Jerusalém é a nossa casa. Então, eu me espanto muito quando alguém diz aí que quer ser missionário, mas na igreja que ele está não faz nada. Não se envolve com nada e quer ser missionário. Entende? Então, a gente tem que saber que essa questão começa na disponibilidade de já trabalhar onde ele está hoje. Na nossa Jerusalém, na nossa família, na nossa igreja. E quem sabe Deus aí vai estar moldando para ir mais além. Então, é muito suspeitoso uma pessoa que se diz querer ser missionário, missionária, mas nunca se envolve com nada na sua igreja. Algo não está conectando, entende? Então, que eu me lembro, eu sempre fui envolvido. E não é que eu era envolvido porque eu vou me envolver porque um dia Deus vai me enviar para... Não tem nada a ver. Isso é um processo natural. Até porque tem muitos missionários que vêm para cá para apoiar alguma missão. Ele não vem para assumir. Então, eu vim como missionário, mas e hoje eu sou pastor de uma igreja local. Eu vim aqui para uma missão, para ajudar um trabalho. E essa igreja que eu estou pastoreando hoje, é uma igreja que ficou sem pastor, o pastor se aposentou e entraram numa comissão, aquele processo que a gente sabe. Então, por essas coisas que só por Deus me conheceram, nós nos conhecemos. Então, eu vim para cá como missionário, mas hoje eu sou pastor aqui como se eu for um pastor no Brasil. Igual. Não uma igreja que eu plantei, é uma igreja que já existia, que eu estou num processo de revitalização da igreja. Uma igreja que completou 100 anos, há 2 anos, uma igreja centenária. Imagina os desafios. Mas eu agradeço a Deus a oportunidade, porque uma igreja em que tem 102 anos e eu sou o primeiro não espanhol da igreja. Né? Como pastor, então, são coisas que não tem como questionar. Existem pastores mais capacitados que eu para cá? Eu não tenho dúvida que tem. Mas a pergunta de Deus não é capacidade, é quem está disponível. É quem está disponível para a obra. Talvez na sua igreja tem muita gente capaz, melhor que você, mas não está disponível. Não tem tempo. Isso aqui. Então, quem capacita é quem nos chama. É o próprio Deus. Então, Deus está procurando pessoas disponíveis para a obra. E uma coisa que a gente aprende, a obra de Deus, ela vai avançar comigo ou não, porque não é minha. Então, já que a obra vai avançar comigo ou não, poxa, eu quero estar no barco, eu quero estar junto, eu quero crescer, eu quero ir, eu quero caminhar. Então, falta muito isso, meus irmãos, nas nossas igrejas locais, esse despertamento. Achar que se existe um ministério de evangelismo na igreja, então é só esse pessoal do ministério que é para evangelizar. Não toda a igreja. Entende? Então, eu costumo dizer que se um dia Deus me mandar de volta ao Brasil para pastorear uma igreja aí, a igreja vai ter dificuldade comigo, porque a visão ela é ampla de missões. A gente, às vezes, perde muito tempo com estrutura e vidas a alcançar. Precisamos de vidas. Então é isso. Coordenador,